Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 9h30, né, 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem por esse assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do nosso Pai Celeste e do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização desta tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos hoje começar com um esclarecimento, posso assim dizer, né? Do finalzinho do nosso estudo da semana passada, mas a Sandra Ferreira tocou no assunto de mistificação e a gente não falou praticamente nada. E aí hoje eu trouxe um pedacinho um esclarecimento diferenciando mistificação de animismo. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós vamos ler juntos. Eu vou ler só, não vamos ficar comentando agora, porque depois a gente tira, se tiver, porque agora foi tão assim, tão detalhado que eu acho que dúvidas vão ficar pequenas. Então, vou ler aqui, nós vamos continuar o estudo e na metade do tempo a gente faz os comentários, tá bom? Então, vamos lá. Mistificação. O verbo mistificar significa enganar, iludir, abusar da credulidade de alguém. No Espiritismo, mistificação é o ato intencional de simular uma comunicação espiritual. A simulação da comunicação mediúnica visa enganar outras pessoas, explorando a ignorância ou a credulidade. Envolve mentira e desajuste de caráter, podendo ser de um espírito ou do próprio médium, mas sempre com a intenção de enganar ou se autopromover. O objetivo da mistificação é distorcer a verdade, ludibriar e obter vantagens. As características são intencionalidade. O médium ou um espírito mal intencionado cria a ilusão de uma comunicação. E outra característica é a falta de caráter, que indica um desajuste moral do médium ou do espírito que está agindo por meio dele. As causas da mistificação. O médium mistificador, ele simula a comunicação para enganar os outros, finge que está recebendo uma mensagem buscando benefício próprio ou para obter atenção. O espírito mistificador é um espírito desencarnado que se passa por outra pessoa ou por um mentor espiritual conhecido, né, um nome conhecido, para iludir, dominar, humilhar ou zombar. Esses espíritos são inferiores, né, e podem aproveitar da vaidade, do orgulho ou da ingenuidade dos médiuns para passar mensagens falsas, exageradas ou contrárias ao bom senso. Como evitar a mistificação? Primeiro, desenvolver o raciocínio e o discernimento. Avaliar criticamente as mensagens recebidas, mesmo que venham de supostos espíritos dignos de fé. Usar o critério da razão e do bom senso, pois nada no espiritismo deve ser aceito de forma cega. Desconfiar de solicitações indevidas. Rejeitar pedidos de dinheiro, informações absurdas ou propostas que criem dependência espiritual. Não se afastar do objetivo central.
A verdadeira finalidade do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. E a dedicação permanente a esse objetivo facilita o reconhecimento de mentiras e enganações. No caso, se tiver uma mensagem com saindo desse objetivo, já sabe que é mentira e enganação. Examinar sempre o conteúdo moral da mensagem. Rejeitar a credulidade. Manter a cautela e a desconfiança em relação a tudo que se afasta do propósito essencial do Espiritismo, conforme alertam os guias espirituais. E aprofundar o estudo. O conhecimento, adquirido pelo estudo e pela experiência, ajuda a neutralizar a mistificação. Então, agora vamos ver o que significa, o que a gente já falou, mas vamos agora dar uma resumida, o que significa animismo. É uma influência do próprio médium na comunicação. Refere-se à projeção da própria personalidade do médium nas mensagens espirituais. A manifestação da personalidade do médium projeta seus próprios sentimentos e pensamentos na comunicação espiritual. Essa manifestação da própria realidade internalizada, ela flora como se fosse outra entidade falando pelo sensitivo. Características é a influência da própria psique. A personalidade do médium é a fonte dos fenômenos, sem que haja um espírito comunicante. Então não existe espírito nessa hora. É o médium que está ali acessando, que a gente já viu, seu subconsciente e está ali se manifestando. O indivíduo anímico não sabe que é anímico. Não é defeito do médium. Então, lembrar sempre que várias vezes se coloca assim, ah, essa pessoa, ela está com animismo, né? Como se fosse um defeito, como se fosse aquilo ali, uma mistificação, e não é. O indivíduo não sabe, ele está fazendo aquilo ali que é no seu está vindo do inconsciente. Muitas vezes aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, com todas as aparências de que existe a interferência de um desencarnado, nada mais é do que um transe anímico, quando o médium revive cenas e acontecimentos recolhidos do seu próprio mundo subconsciencial. Para entrar em transe anímico, o médium precisa estar em maior grau de passividade. Falamos isso na semana passada. Sonambulismo ou êxtase, para que ocorra afastamento do corpo, do espírito saindo do corpo, né? Que a gente chama de emancipação da alma, possibilitando assim que o espírito do médium possa se manifestar. E eu novamente ouvi o vídeo do Jacobs e trouxe exatamente o que ele explicou. Para que a alma do médium se manifeste, ele precisa ser um médium sonâmbulo ou em êxtase para que acesse o subconsciente. Precisa estar no estado de hipnose e quando ele começa o transe, parece que vai dormir. Só que em vez disso, a mente fica lúcida e se abre para o mundo espiritual. Então nós sabemos que o sonâmbulo também, ele quando está no sonambulismo, ele pode andar, pode falar e tudo. Então nesse caso aqui está explicado que a pessoa está no estado como se fosse de hipnose e está acessando o seu subconsciente. Em resumo, a mistificação é a mentira intencional vinda de um médium ou espírito. E o animismo é a influência da personalidade do médium sobre a comunicação, sem ser um ato deliberado de mentira. Então, aqui a gente termina essa diferenciação, tá? Para a gente deixar claro que ficou faltando a gente explicar melhor no finalzinho, que foi no finalzinho, né, do nosso estudo semana passada. E aí a gente não conseguiu nem falar muito. Bom, agora eu vou passar aqui para onde nós paramos, que é, nós ainda estamos no finalzinho do capítulo 2. Então a gente estava terminando, quer dizer, estava vendo uma parte, cortei ali, né? A gente vai pelos assuntos, dei uma paradinha, que a gente estava vendo que Bezerra e Miranda, eles estavam num compartimento onde o antenor, que é aquele médium, que está incorporado pela entidade benfeitora que se chama emerenciana, eles estão ali aguardando o primeiro cliente. E aí, continuando, um auxiliar de antenor saiu do pequeno compartimento para trazer o primeiro consulente. Nesse momento, deu entrada no recinto uma senhora desencarnada, de aspecto agradável, cuja face exteriorizava diáfana claridade. Sorrindo, acercou-se de Dr. Bezerra e saudou-o com júbilos, dizendo:
Seja bem-vindo, amigo de Jesus. Nossa casa se enfeita para recebê-lo. E Bezerra fala: Irmã Anita, o nosso Miranda visita esta nossa casa, que chama de nossa casa aí, pela primeira vez. Interessado em anotar conhecimentos em benefício próprio a respeito das atividades aqui desenvolvidas. Estamos acompanhando uma dama aflita que vem à consulta na tentativa de encontrar solução para a enfermidade do filho. E aí a Anitta responde: É-nos muito grato receber novos amigos. Nossa casa é um laboratório vivo de experiências humanas, onde o amor é o poderoso reagente para a equação dos problemas que nos chegam. Creio que os amigos se referem à mãezinha do Carlos. E nesse momento Miranda fala, né? Pensa que ele traz pra gente aqui. Não pude me furtar à surpresa ante a identificação da personagem cujo drama nos interessava. Antes que me alongasse interrogações mentais, o benfeitor auxiliou-me a entender a ocorrência, complementando. E aí o doutor Bezerra vai falar. A irmã Anita é a mãe adotiva do nosso Antenor, que é aquela mãe desencarnada, né? Dedica-se a investigar, numa primeira análise, quais os problemas que afligem os visitantes, ouvindo os seus acompanhantes e informando-se dos seus infortúnios. Em seguida, de acordo com a problemática de cada um, toma as providências iniciais, destacando cooperadores para auxiliá-los na condição de protetores principiantes, que se adestram na ciência de ajudar. Então a Anitta, ela faz que uma triagem, né? Quando a gente chega no hospital, no pronto-socorro, tem aquela triagem, né? De cores, de vermelho, verde, amarelo. Então ela faz aqui uma triagem, vê, se informa da situação, destaca alguns cooperadores, desencarnados, lógico, ali, porque estão ajudando, para ficar como protetor principiante. Que esses protetores, esses cooperadores, eles já foram adestrados, estão estudando na ciência de ajudar. E aí o Bezerra continua falando. Sabemos que todos nos encontramos sob a misericórdia divina e que espíritos superiores zelam por nós. Porém, a teimosa ignorância e a rebeldia sistemática fazem que as criaturas se afastem da proteção que lhes é ministrada, gerando campo vibratório que dificulta a captação dessa ajuda. Como os bons espíritos jamais abandonam os seus pupilos, são estes que, refratários ao amor e à humildade, restringe-lhes as possibilidades socorristas de que carecem. Olha, a pessoa vai, nessa ignorância, nessa rebeldia, ela forma aquele campo, né, que bloqueia a captação da ajuda. Eles ficam refratários ao amor e à humildade. E aí restringe. A gente não consegue socorrer tanto do jeito que eles queriam, né? Que os benfeitores querem. E que eles precisam, né? Que aqueles que estão indo lá precisam da ajuda. E aí o Bezerra fala: como aqui lidamos com forças mais concordes, com o campo espiritual no qual muitos estagiam, mais fácil se torna a submissão e sintonia com aqueles que passam a acompanhá-los. Então, o que que ele está falando aqui? Que as pessoas que estão ali, muitos estagiam numa sintonia, num campo de vibração, mais um campo vibratório não tão elevado, bem, né, mas no nível daqueles mesmos espíritos que estão ali nesse local, nesse núcleo espiritual, espiritualista aí. E nesse caso, fica mais fácil fazer a sintonia com esses que estão querendo ajudar, como ela falou aqui, né? Que são os cooperadores. Essa sintonia com eles, que estão de protetor, são nossos amigos espirituais, com essas pessoas que estão chegando para ser ajudadas. Mais fácil se torna a submissão e sintonia com aqueles que passam a acompanhá-los. Aí a senhora Anitta acrescentou: utilizamo-nos de espíritos ainda vinculados às vibrações materiais, que, apesar de pouco conhecimento, anelam por servir e crescer na direção do bem. A sua presença ao lado dos encarnados evita ou dificulta que os comensais psíquicos habituais, exceto nos casos de obsessão, retornem à ação deletéria ou prossigam no intercurso da perturbação. Então, esses comensais são aqueles que vivem, que estão acompanhando sempre, né, a pessoa, e eles, no caso aqui, exceto no caso de obsessão, que são casos mais sérios, esses amigos espirituais que nos acompanham vão ali, estar ali ajudando. Estão ali a presença dificultando, evita ou dificulta que esses
irmãos fiquem ali na ação deletéria, né? E no caso, geralmente, a gente sabe que eles estão ali sugando energia e na perturbação daquele irmão encarnado. Aí a Anitta continua falando. Como é compreensível, diversos obsessores e espíritos perversos respeitam algumas práticas e rituais, como consequência da ignorância das leis universais, cedendo espaço à ação renovadora das suas vítimas. Então, quero aqui dizer que esses obsessores, também por estar numa faixa inferior e aí por mais ignorância ainda, eles respeitam, eles, né, veem um ritual, uma prática, eles se assustam, né, que eles ignoram essas leis universais e fazendo isso, eles cedem espaço a essa ação renovadora das vítimas, que aí dá tempo dos bons espíritos ali, né, os benfeitores, conseguirem ajudar a fazer a renovação desses irmãos que estão lá encarnados. É claro que em todos os empreendimentos de beneficência e socorro, ter-se-ão sempre em vista os fatores do merecimento quanto do esforço pessoal, porquanto, não havendo privilégios que distingam as criaturas, funciona, acima de tudo, a justiça atenuada pela misericórdia e do amor. Então, lembrando sempre que esse merecimento não é alguém que vai, né, ganhar um merecimento porque alguém está indicando. Ele vamos dizer, construído por nós mesmos, né? Você está se fazendo, se esforçando para melhorar, se esforçando para fazer alguma coisa, então está merecendo o esforço pessoal em todo sentido, né? Fazendo suas preces e tentando fazer o que sabe, né? O que aprendeu para melhorar. Então, é esse merecimento e o esforço pessoal. E isso vai depender para poder ter mais ajuda ou não, né? Porque não tem privilégio. Acima de tudo, justiça com misericórdia do amor. E aí, mal enunciar a última palavra, adentrou-se a primeira consulente. Então, aqui termina o capítulo 2. Nós vamos começar já com essa consulente entrando ali para ser atendida. E daqui a pouco a gente faz a paradinha para conversar. Então, hoje, agora, nós estamos no capítulo 3, que se chama As Consultas. Então, a cliente, começou, já entrou a cliente encontrava-se bastante nervosa envolta em uma nuvem escura, que era resultado das ideias cultivadas e do intercâmbio psíquico mantido com os comensais desencarnados que a acompanhavam. Comensais é significando aqueles que convivem com ela. Então, ela já chegou ali com essa nuvem escura, porque cultiva as ideias e esse intercâmbio psíquico, com vários comensais que estavam acompanhando ela. Alguns deles, eles vão dizer que são dois, deram entrada com a hospedeira mental na saleta, onde a aguardava a entidade orientadora. Na salinha onde estava o Bezerra, onde estava o Miranda, estava a Dona Anitta e mais os outros cooperadores ali desencarnados, ela entrou com dois. E aí o Miranda coloca que a entidade, que no caso já estava ali, ele já tinha comentado que ela utilizava a linguagem, né, uma linguagem mais ligada aos costumes africanos e tudo, ele coloca utilizando-se de linguagem típica, com muitos chavões africanistas, a entidade saudou a visitante, deixando-a à vontade para a entrevista. Sem maior delonga, a cliente foi diretamente ao assunto. Tenho um problema que me mortifica e para o qual venho buscar uma rápida solução, estando disposta a pagar o que seja necessário. Petulante, Miranda comenta, fazia-se arbitrária na exigência que se permitia propor. Sem qualquer reação, a entidade nada disse, facultando que a extravagante se desvelasse. E a cliente prosseguiu com soberba. Estou informada das necessidades dessa casa e posso oferecer ajuda monetária, desde que tenha atendido a minha pretensão. Desejo solução num caso de amor, que agora responde pela minha vida. Será vitória ou desgraça? A minha ou outra vida? Porquanto não tenho forças para prosseguir conforme está ocorrendo. Tive a desdita de apaixonar-me por um homem casado. Pior que isso, que diz amar a esposa e filhos, e que é feliz no lar. A dificuldade de tomá-lo para mim me enlouquece. Tentei o impossível e o infame me despreza, atirando-me na face o amor que devota a minha rival. Desejo um trabalho que o afaste da outra e conceda-me a vitória. Para tanto, darei a alma ao demônio, se necessário, pois que sem essa vitória, a loucura ou o crime serão as minhas únicas alternativas, matando-me ou levando-me a matá-la.
e ela não pôde prosseguir, pois que prorrompeu em violento pranto. A Miranda comenta: encontrava-me perplexo com o que acabara de ouvir. Já havia esquadrinhado a alma humana em vários aspectos. No entanto, esta angulação trágica, mascarada pelo nome do amor, na qual o supremo egoísmo e a alucinação da luxúria predominavam, colheu-me de improviso. Aturdida na alucinação que cultivava, aquela criatura odiava a mulher honesta, mãe e esposa abnegada, apenas porque não podia lhe perturbar o lar, arrastando o esposo e pai ao adultério, à desdita. E cega no propósito doentio, cultivava a ideia do crime em qualquer direção que seguisse. Aí tem o ponto de exclamação para ver como é que ele estava indignado, né? Aí ele coloca, antes que me alongasse em conjecturas descaridosas, que aí já estava ali criticando, né? Caindo na censura severa, que já estava entrando nesse caminho, o prudente doutor Bezerra repreendeu-me com benevolência, chamando-me a atenção para a companhia espiritual que a inspirava, que inspirava essa mulher. Aí Miranda fala: dei-me conta de que dois seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Ou seja, ela estava num processo de subjugação, né? Um deles, de aspecto repelente pela vulgaridade em que se apresentava, excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente certa região do aparelho genésico, enquanto o outro lhe transmitia clichês mentais, muito bem elaborados, em que ela se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio licencioso. Ou seja, fazendo dessa maneira, ela estava lá muito bem nos braços do cara lá e ele instigava o ódio dela contra a mulher dele, né? Foi desse jeito que eles estavam fazendo. A pobre debatia-se, a pobre, né, o cliente aí debatia-se em sofreguidão entre as duas sensações, de excitação e de frustração, entregando-se ao tresvario. E aí o Bezerra vai falar: a nossa irmã está enferma da alma. Além disso, padece de estranha e grave obsessão vampirizadora, que lhe exaure as energias, despedaçando-lhe os nervos. Envolvamo-la em vibrações de afeto e de piedade, aguardando as providências iniciais que serão tomadas aqui. E aí, nesse instante, a entidade ergueu o médium e pôs a destra sobre a cabeça da desconsolada mulher. Após descarregar-lhe energias refazedoras e interromper a compressão perturbadora que lhe impunha o vulgar perseguidor na paragenésica, conseguiu também, com a aplicação correta de bioenergia nos centros coronário e cerebral, diluir as ideoplastias que o outro fomentava, transmitindo um pouco de renovação à enferma, que, momentaneamente livre das influências terríveis, por pouco não foi acometida de um desmaio. Então vamos ver aqui direitinho para lembrar o que que é ideoplastia. Aí trouxe algumas referências. A ideoplastia ela é uma ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, por Chico Xavier, vai falar que nos fenômenos de ideoplastia, a energia do pensamento constrói em torno de nós o cenário que reflete o teor dos nossos desejos. Insistir com persistência numa ideia fixa de ódio, vingança ou de preocupação excessiva significa construir em nossa própria psicosfera o ambiente correspondente aos nossos desejos. A pessoa forma, né? Aquilo ali, ela plasma praticamente. Aqui temos uma figura mostrando, né? Como geramos formas de pensamento. Cada vez que pensamos, e dependendo dessa energia, vão formando esses quadros que, segundo os espíritos, dizem que é assim que eles conseguem ver o que nós estamos pensando, o que que nós, né, temos ali na nossa mente de profundo, e eles conseguem acessar. Lógico que são os espíritos mais adestrado nesse sentido. Não digo que sejam só os superiores, porque alguns aprendem, alguns espíritos inferiores aprendem a fazer acesso também pelo tipo de energia. Então, aqui essa figura mostra as ideias e emoções que uma pessoa alimenta são a matéria-prima para as formas de pensamento. Pensamentos persistentes e fortes criam formas energéticas duradouras,
na atmosfera psíquica do indivíduo, que é chamado de psicosfera. Então, fica ao nosso redor essas figuras. Também temos de referência aqui o livro Pensamento e Vontade. Esse foi um artigo que a gente já aprendeu em outro livro, e muito legal, achei de trazer de novo aqui, para muita gente não viu, de Ernesto Bozano, tá? Esse livro, Ernesto Bozano traz aqui, os teósofos afirmam, apoiados em declarações de seus videntes, que as ditas formas do pensamento não se restringem às imagens de pessoas e coisas, mas atingem as concepções abstratas, as aspirações do sentimento, os desejos passionais que revestem formas características e estranhamente simbólicas. Assim é que se produz uma forma pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento gerador. Eles dizem que tem até movimento. Então, olha só que interessante que o Bozano vai falar. Se esse pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, tal como se dá com a maioria dos pensamentos, volteia, então, ao derredor do seu criador, pronto sempre a reagir de forma benéfica ou maléfica, cada vez que o sinta em condições passivas. Estranhamente simbólicas as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. O pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos endereçados ao outrem, lembrando que isso aí ele fala que são médiuns que viram, videntes que contaram, né? Os sentimentos endereçados ao outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam formas, pensamentos semelhantes aos projéteis. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substância pardacenta, qual salpicos de lama. Um pensamento de paz, quando emitido por alguém profundamente compenetrado desse sentimento, torna-se extremamente belo e expressivo. Um pensamento colérico, ao contrário, torna-se tão repugnante quanto horrível. A avidez, a usura, a ambição e emoções análogas originam formas retorcidas, curvas, semelhantes às garras do falcão, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto, como se as pessoas que as emitem desejassem algo arrebatar em benefício próprio. Então, esse artigo é bem interessante com essas formas, né? E aí, a gente também vê no livro Coragem, com Emmanuel, Chico Xavier, no Item 10, nossa casa. Que a mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Moramos em espírito onde projetamos nosso pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Então vamos para a nossa reflexão. O que estamos criando com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes? Pensamentos de mágoa, desespero, revolta, ódio, raiva, irritação, indignação, intolerância, violência, vingança, remorso, culpa e qualquer pensamento negativo, né? Criam desequilíbrio no universo. São pensamentos perturbadores que irradiam vibrações negativas e atraem espíritos inferiores. Lembrando que isso pode iniciar uma obsessão simples pela sintonia. Se a gente ficar com esses pensamentos, a gente vai atrair quem está na mesma vibração e ficam perto da gente. Aí pode começa lá, lembrando que a gente falou, né? Uma sedução e ficando ao redor da pessoa ali, começa a dar uma inspiração e pronto. Você começa devagarzinho aceitando aquela ideia, vira uma monoideia e pode virar obsessão simples. Palavras e atitudes na mesma sintonia, dessas daí, também vão criar vibração negativa e afastar os bons espíritos. Né? Falamos no começo ali que eles formam um bloqueio e o bom espírito não pode chegar junto para te ajudar. Então devemos vigiar, observar os nossos pensamentos e orar sempre. Orando, nós abrimos um canal psíquico e criamos um canal de conexão com Deus, possibilitando a formação de uma camada de proteção ao nosso redor. Precisamos contribuir com os nossos pensamentos para a harmonia e equilíbrio do universo, criando e irradiando vibração de paz e amor entre nós.
nós precisamos ser a paz que nós queremos para o mundo. A gente quer a paz, mas nós também não ajudamos, né? Então precisamos ser a paz que queremos para o mundo. Então, agora vamos dar uma paradinha para as dúvidas, comentários, desde o que a gente começou lá, né? Desses arquivos todos. Vamos lá, o que que vocês estão de ideia aí? Comentem. Su, você falando dessas lições, desses conselhos, né? Eu me lembrei de um texto chamado Renove-se, que foi psicografado por Divaldo Franco pelo espírito Marco Prisco. Depois eu vou disponibilizar para você colocar lá na descrição do vídeo, que é muito legal, ele se chama Desarmamento Interior. E aí ele fala, eu só vou falar um trechinho porque é grande, não vai tomar muito tempo. Mas ele diz assim: todos os planos a favor da paz são de relevante valor e contribuem enormemente em prol do entendimento entre os povos. É indispensável, porém, que as criaturas se exercitem na tarefa do desarmamento interior. Pequenos esforços individuais de hoje redundarão na paz mundial de amanhã. E aí ele elenca assim, uma série de coisas legais, né? Vou falar só dois trechinhos, né? Ele fala, converse edificando, sem atirar petardos ferinos naqueles de quem você conhece as imperfeições. Ou então ele fala: contemple o acusador desarmado de cólera. O texto é muito legal. Eu peguei esse texto do jornal que a Congregação Francisco de Paula tinha, né, em 2017, né, do jornal A Caridade, de janeiro de 2017. Muito legal. Então, depois eu vou passar o texto todo É, para você passa você que a gente coloca colocar. o arquivo no grupo, né? Você Aham. manda para mim. Qual é o nome do livro mesmo? Não, é o texto, né? Ah, Renove-se, pelo Marco espírito Prisco. Marco Prisco. Ah, vou pôr. Aí depois, se Ah, eu tiver ele, eu procuro. Tá joia. O tá. que Isso mais? aí, gente. Isso aí é uma receita mesmo para a gente. Todo dia a gente comete um erro e todo dia a gente tem que fazer o movimento contrário até que a gente consiga, porque é erro, repetição, até que a gente acerte. Ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros, repetimos erros, às vezes até repetimos os mesmos erros, já falei isso em algum momento, eu falei isso, de vidas e vidas e vidas, a gente cometendo os mesmos erros de sempre, né? De outras encarnações. Então, como a gente hoje já tem um entendimento, né, é, do que é a importância que a gente tem que dar, a gente não é nós somos sim um grão de areia em relação ao universo, mas tudo que a gente faz ressoa, né? E a gente está sujeito à lei de causa e efeito, então se você fizer o mal, você está sujeito a receber de volta o mal. Se você fizer o bem, você também, né, está se colocando em condições de receber o bem de volta. Tudo depende do nosso coração. Mas nós estamos na luta diária, né? E essa luta que a gente vive todos os dias, que a gente sempre erra, às vezes até desanima, puxa, não vou conseguir, mas a gente vai conseguir sim. A gente precisa persistir, né? Porque olha a história que você está falando no capítulo de hoje, a importância da gente ter essa consciência. Porque às vezes a gente está no meio de uma confusão, de uma briga, não imagina no mundo espiritual o que que isso está gerando dentro daquele ambiente que você está, né? Uma briga, uma discussão, uma raiva. E a gente está tá aí, a gente acaba acontecendo, mas o que importa é que depois que acontece, opa, peraí, e você começar a tomar o cuidado até que um dia, né, a gente vai chegar lá um dia, né, até que um dia a gente não faça mais daquele jeito. A gente se modifique, a gente já consiga se controlar, né? Então é isso, a modificação interior que a gente fala sempre. Em todos os estudos do Miranda a gente fala sobre isso, que é tão importante. É difícil pra caramba.
Não é à toa que nós estamos, né, aqui. Então, esse é o exercício. A gente está aqui nesse estudo para isso, né, para trocar essas ideias e para a gente aprender um pouquinho mais o que que a gente pode fazer para se melhorar, né? Mas tu vê, a gente vê que até o Miranda, olha só que ele já tá lá, já tinha estudado muito aqui, né, Ele encarnado. ficou revoltado, Não, gente. já tá Olha, ele lá há ficou, mais de 30 anos gente, estudando, esse já é o sexto livro, e exatamente. ele tá lá Ué, invocado, que a mulher, ele falou que ela, a mulher, olha isso. né, na alucinação, essa mulher, como é que ela pode querer a outra mulher, e tá doente, com propósito de crime, ela já imaginando Tá aquele, né? mudando a vibração, é. Que o Bezerra faz? Dá-lhe Caramba. uma repreensão com benevolência, com calma, porque ele já estava, como ele falou, em conjecturas descaridosas, que a gente acaba, tu vê, ele faz uma coisa que todos nós fazemos, que a gente acaba julgando, não adianta, e ainda julga e ainda condena a pessoa, como é que essa mulher faz isso, coisa e tal. Então esses pensamentos fazem parte de todo mundo, só que aí nessa hora, quem para estar muito elevado, como é o caso do doutor Bezerra, começa a pedir, como ele falou, vamos envolvê-lo em vibração de afeto e piedade. A misericórdia tem que estar sempre, né? Que a gente não consegue chegar lá ainda, por enquanto, mas tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, ele repreende o Bezerra, o Miranda, né? Com benevolência, e fala para ele: olha para ela, como é que ela tá. Aí que ele vai ver que ela, com aquele pensamento todo, não estava sozinha pensando assim. A gente sabe que sempre tem uma influência. Nós carregamos lá dentro essa chaga, né? A mulher, lógico que tinha isso tudo dentro dela, e isso aí não era. Eles não estavam jogando em cima dela, o desejo, a luxúria, a inveja, coisa e tal. Não, ela tinha isso nela, só que eles aumentavam. Então, um obsessor estava comprimindo a área do aparelho genético, então aí excitando para que ela pensasse nele com desejo, né, do outro cara, e o outro formando os clichês mentais. Ela imaginava que estava com ele, aí aparecia a mulher, ai que ódio miserável, aí ficava com aquela raiva. Então aí quando o Miranda viu isso, aí já começa a ficar, coitado. E Bezerra fala, nossa irmã está enferma da alma, tá, padece de estranha e grave obsessão vampirizadora. Tá? Ele fala para eles agora, nesse momento, estarem numa vibração de afeto e piedade, porque quanto mais de vibração, é por isso que é importante, seja qualquer, a gente avaliar sempre qualquer pensamento e vibração. Este pensamento que nós estamos, ele está irradiando coisa boa. Então pensa bem, se eu estou lá julgando uma pessoa, tô achando que a mulher não presta, que faz isso, que faz aquilo, como é que essa mulher. Isso não pode estar vibrando boa vibração e amor e bondade. Não, não está. Então eu não estou contribuindo para que a situação se melhore. É o que a gente sempre comenta aqui. Qualquer lugar, qualquer pessoa que você esteja jogando uma radiação negativa, ruim, e aí ele tem uma sequência de pensamentos que eu coloquei ali, nós estamos contribuindo para piorar a situação do planeta. Não tem como uma pessoa que você está com raiva xingando, seja lá quem for, uma pessoa, pode ser um político, seja uma pessoa que você não gosta, não tem como essa pessoa se melhorar graças a você, ela só vai piorar, porque você está ajudando a formar um monstro ali, porque só energia ruim, a pessoa só recebe, ela não tem como ela pegar aquele, vou virar um anjo, não tem como. Então, assim, é muito importante quando a gente está pensando, ver, avaliar, eu estou pensando uma coisa que está fazendo uma boa vibração? Se não está, para. Respira fundo, tenta pensar outra coisa, porque você está ajudando a piorar. Por isso que fala que sejamos a paz que a gente quer no mundo. Como é que eu vou ser a paz se eu estou irradiando raiva e irritação e tudo? Não tem como, né? Então, aí, assim, esse é o caso que eu estou falando aqui, que a gente tem que estar sempre envolvendo para que as coisas possam se consertar. Sandra Pereira tinha levantado a mão. Fale. Na verdade, eu ia só destacar a sua conclusão, né? Como estudantes e como tomando, né, cada vez mais consciência do que é a vida, né? Dessa interação espiritual e da responsabilidade que é já ter esse conhecimento, a gente não pode, né, mais agir como alguém que não sabe de nada, ou como a gente agia há 30 anos a não ter o conhecimento do plano espiritual, a não ter agora esses estudos com o Miranda, que estão abrindo um leque novo, e é essa que é a reforma. Já que eu estou compreendendo, já que eu estou sabendo de outras coisas, a minha atitude precisa ser diferente, né? Eu tenho responsabilidade com isso.
E isso é reforma moral, né? Então, assim, esse é um papel que a gente precisa, né, atuar no mundo físico. E a gente precisa também ter a percepção de que tudo o que existe é para o progresso do espírito. Então, né, todas as situações foram arquitetadas, estão em processo para que o indivíduo, né, aquele espírito, se renove. A gente precisa, então, acordar para isso. Não tem, não vale nada tudo que de físico existe. A riqueza é o espírito, a riqueza é a evolução moral, a riqueza é a gente poder contribuir com isso. E aí sim a gente vai estar fazendo parte, né, dessa falange de espíritos encarnados e desencarnados que estão tentando fazer o melhor e ser o melhor possível. Então, que a gente não esqueça, né, que o conhecimento é responsabilidade, a gente precisa atuar diferente daqui para frente. Pelo menos essa é a minha disposição. Isso aí, Tereza, fala. Tereza Martins, levantou a mão. Não consegue botar o som não, Tereza? Ah, desculpa. Vale. É, desde que a gente começa a estudar a doutrina, a gente sempre lê a palavra vigilância. Sempre, né? Em qualquer texto que nós peguemos no Pentateuco, vigilância. E essa vigilância tem que ser constante, porque não é fácil, Não, porque a gente trabalha, a gente convive com muitas pessoas, algumas completamente diferentes de nós, dos pensamentos, umas a gente até simpatiza, dá um jeitinho, mas outras são muito complicadas. Então a gente precisa estar vigilante a tudo e a todos. E nessa vigilância constante, tem o nosso esforço também de querer modificar, porque a gente vigia, ora, para que as forças, a negatividade não atinja também em cheio a gente, né? Porque às vezes atinge. Então nós temos que ter essa vigilância constante, o esforço, a modificação de atitudes, né? Isso é muito importante. A gente sabe que a modificação dos nossos atos, dos pensamentos, é um conjunto, é um combo: vigilância, esforço e modificação de atitudes, mas constantemente, sem parar um minuto. Acorda, faz a prece, pede para aquele dia seja o melhor possível dentro do nosso trabalho, das nossas funções. E quando chegar em casa, principalmente, orar, porque todos nós já temos já tivemos algum sonho que não foi tão bom, né? Já tivemos alguns reencontros, algumas coisas que não foi tão bom. Mas isso é o nosso pensamento do dia. A gente fica martelando, às vezes não dorme. Tem pessoas que não dormem pensando naquilo que o outro falou e que a resposta que ela quer dar no dia seguinte. Isso é tão nocivo. E, logicamente, à noite, né? Sem a nossa prece, sem o envolvimento com a espiritualidade amiga, a gente não consegue. A gente precisa estar vigilante constantemente. É muito difícil, porque o nosso mundo está num mundo de muitas lutas, conflitos, né? De muitos ódios, vingança, como essa irmã aqui que falou, foi lá por ódio, por vingança, né? Pedir uma coisa tão negativa para prejudicar uma pessoa. Então, imagina
os acompanhamentos dessa moça, né? Então a gente precisa realmente vigilância constante, esforço e modificação nas nossas atitudes e pensamentos. É Tá isso. aí, perseverando, né? Sempre assim. Agora a Bia. Bia tá na fila aí com a mão. Não só destacar, né, Su, achei bem interessante você trazer para a gente para o estudo a questão da idoplastia, né, dos sentimentos, né? Deve ser uma coisa impressionante, né, o médio vidente que consegue ver, né, a pessoa no acesso de ódio, né, enfim, como é que fica, ou a pessoa com paz, né, emitindo a paz, qual a vibração que a idoplastia emana, né? Achei bem interessante você trazer isso, né? Te agradecer por trazer esse conhecimento. Eu sempre tive curiosidade, eu já imaginava, né? As emoções densas deve ser uma coisa horrorosa, né? E as emoções bonitas deve ser uma coisa assim maravilhosa, né? Então É, achei isso bem não é legal novo, essa não. ilustração, Você está né? esquecendo porque esse a gente já viu em outro livro, porque esse daí, do Bozano, essa parte de ideoplastia, a gente, porque ele trouxe de novo, ele é justamente a emoção, porque a gente pensa que é só o seu pensamento, mas você nem está pensando, você já está com aquele sentimento irradiando, você já está vibrando. E o que nós estamos falando aqui, olha só, a gente coloca, né? Vamos ver o que que a gente pode irradiar de bom, porque vai sobrar, vai voltar para a gente mesmo. Então, quando a gente está Sim. fazendo isso, a gente forma uma camada de proteção ao nosso redor, né? Então é melhor porque volta pra gente mesmo, pelo menos isso, né? Sandra, agora, você, depois a gente continua o estudo. Fala, Sandra Ferreira. É, eu, assim, meu lado fofoqueiro já ficou querendo saber já. Essa história aí dessa pessoa que fez essa consulta, ela vai ser esclarecida ou é só isso Não, eu mesmo? acredito que vai ser só isso, porque são muitos casos, e aí está mostrando os atendimentos e os tipos, porque, por exemplo, agora nós vamos ver, depois de agora começar a ler de novo, como que a entidade lida com essas pessoas, né? Como é que ela vai falar com ela, e ele vai mostrar o tipo de tratamento nesses núcleos que tem essa parte É, de porque eu africano. fiquei pensando, né, o porquê a entidade, será que estaria contra ela ou usando ela para atingir o casal, né? Não, Porque então, a gente aí sabe, são né, que essas dois histórias são obsessores. mirabolantes. São dois Ah, obsessores que entraram com ela e ficou, pelo que o pois Miranda é, falou, eu ficou um queria tanto para saber trás. Nós por não vamos quê. saber a fofoca, não Pois adianta. é, que nos outros livros a Mas gente sabe, você né? vai saber agora, continuar agora o texto, você vai saber como é que ela vai ficar, porque vai terminar a historinha com um jeitinho que já vai mostrar como ela vai ficar. Não vai contar a história de continuação, mas a gente já entende o que que vai ser feito por ela, né? Vou 23 agora, deixa eu continuar o trechinho que você vai ver. Alguma coisa da fofoca você vai conseguir acessar aqui, vamos ver. Aí, aqui, agora continuando aqui a situação. Tava lá, a Mereciana fez o quê? Ela foi lá e deu o passe, né? Libertou ela daquele. Eu vou voltar aqui atrás. Ó, ela descarregou energia refazedora, interrompeu a compressão na área genésica, aí que aquele perseguidor tava, né? E aplicou bioenergia no centro coronário e cerebral para diluir as ideoplastias que o outro fomentava. Então, com isso, ela teve até teve quase que um desmaio, porque ela já ficou logo livre dessas influências terríveis. Aí agora vamos ver o que que ela, seguindo depois disso, concluída esta primeira operação, a entidade agora ela vai dar uma lição de moral no linguajar próprio, ou seja, ela devia estar lá falando bizifi, né? Que ela está falando direitinho do jeito do sincretismo africano, como fala toda hora, e o Miranda fica só observando isso. Ela vai falar: o seu problema tem solução fácil, que está em você mesma. Não é a esposa do seu namorado uma rival de sua pessoa. Antes, você é a serpente que lhe ronda o ninho, preparando-se para destruí-lo. O homem honesto, que não a ama, age bem e merece respeito. E não merece sujeição psíquica ou constrição perturbadora, a fim de atender-lhe a um capricho de mulher alucinada que perdeu o rumo. A Miranda fala assim: era a primeira vez que eu escutava uma advertência espiritual expressa em termos tão enérgicos. O cara tava dando uma bronca. Mas a autoridade que a voz branda exteriorizava e a irradiação que dela emanava impunham consideração. E a consulente necessitava de um cautério moral para a ulceração que lhe vencia as carnes da alma. Miranda sempre, né?
poético, né? Uma cautela moral para a ulceração que vencia as carnes da alma. E a imerecendo a entidade continua. O dinheiro não compra tudo. Embora auxilie na aquisição de alguns bens e responda pela solução de várias dificuldades, quase sempre mal utilizado, é causa de desditas e misérias que se arrastam por séculos naquele que utiliza mal. Aquilo que você denomina amor é paixão selvagem, capricho, que decorre do não ter conseguido, que logo perde valor depois da posse breve. Além disso, ninguém pertence ao trem. Todos são instrumentos da vida em viagem longa de crescimento para Deus. As ações geram reações semelhantes e sempre produzem choque de retorno, que seriam as consequências, né? O mal que pretende contra essa família não a atingirá, porquanto as suas vítimas em potencial estão ligadas ao bem, possuem o hábito salutar da prece, que as resguarda das perturbações nefastas. São cumpridoras dos deveres que abraçam, vibrando emocionalmente em faixa superior que as protege das agressões selvagens que você lhes desfere através dos petardos venenosos do ódio. Nenhum trabalho maléfico afetará a estrutura doméstica dessas criaturas, porque a sombra não afugenta a luz. Nem o crime se apresenta com cidadania legal diante da honradez. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, afirma o refrão popular. O mesmo sucede em relação àqueles a quem você pretende perseguir, utilizando-se de recursos ignóbeis que iriam gerar desventura para você mesma, desde que ninguém foge à ação da própria consciência. E quanto a negociar a alma com o demônio, você já o fez na sua revolta, pois que ele está dominando-a e chama-se egoísmo cego, que a desarticula totalmente. A entidade silenciou por uns momentos a fim de permitir ao ouvinte apreender todo o conteúdo do esclarecimento para logo continuar. O seu problema, real e grave, é a falta de discernimento a respeito de como comportar-se diante das lutas para conseguir a paz. A primeira regra que deve ter em mente é nunca fazer aos outros o que não desejar para si mesma, conforme ensinou Jesus, e procurar, como efeito, realizar todo o bem possível em favor do seu próximo, de modo que o bem, por sua vez, passe a fazer parte da sua existência como um fenômeno natural e transformador. Isso a ajudará a não ambicionar o que não tem direito e a saber receber o que lhe é de melhor para o seu progresso espiritual e eterno. Posteriormente, você necessitará de um trabalho desobsessivo, a fim de libertar-se da parceria degradante a que tem feito jus e que a vem explorando nos seus mais caros sentimentos de criatura humana, e especialmente de mulher que anela por um esposo e um lar, que Deus lhe concederá oportunamente, porém em outras bases, de amor e de equilíbrio. Comecemos agora a fazer o trabalho solicitado, não conforme você veio em busca, mas de acordo com a sua necessidade de urgência. E aí a entidade, nessa hora, atraiu para um dos médios que lhe assessorava o labor, o médium ali encarnado, né, o espírito vampirizador da área sexual da paciente, levando-o à incorporação diante dela e doutrinando-o conforme as circunstâncias. Então fez ali numa, né, uma mini reunião mediúnica, o médium estava junto, a entidade incorporada no antenor, chamou e juntou o espírito nele, né? Quando ela fala, atraiu para esse médium o espírito vampirizador. E fez como chamando, doutrinando, né? Um esclarecimento, conversou com ele na frente da mulher, ó, levando a incorporação diante dela. E conversou com ela. Aí o Miranda fala: era uma ação totalmente inusitada para mim. As elucidações apresentadas, apesar da linguagem forte, estavam perfeitamente concordes com os códigos da doutrina espírita e seguiam a linha do pensamento evangélico, estabelecendo uma psicoterapia de alto valor para a enferma, que ouvira com atenção todo o enunciado. A técnica de atendimento ao desencarnado, as beberagens e banhos que foram receitados como complementação, fugiram às diretrizes a que me acostumara e aceitara por compatíveis com a razão.
Então ele fala que não diz qual é a técnica de atendimento ao desencarnado. Ele fala que é isso, as beberagens e os banhos que ela receitou, no caso, como complementação, ele não seguia isso, não estava acostumado, ele já estava ali aprendendo, né? E não aceitava por ela. Isso não tem muito a gente fala na nossa. É racional, né? Do nosso jeito racional de ver. E o Bezerra agora vai explicar várias coisas. Aí o Bezerra vai esclarecer para o Miranda. Consideremos a Terra de hoje um campo de batalha, no qual a dor campeia, desenfreada, e as emergências se multiplicam, no que tange às áreas de socorro. Como há escassez de médicos e hospitais especializados, os pacientes são atendidos conforme as possibilidades ambientais. Enquanto os poucos médicos realizam cirurgias impostergáveis, enfermeiros e auxiliares em ambulatórios improvisados dão atendimento aos casos de menor gravidade. Nas circunstâncias, portanto, não é feito o ideal, o melhor, mas sim o possível, o que está ao alcance. O importante é não deixar que se percam as vidas que correm perigo. Transfiramos a questão para a área espiritual. E agora ele vai dar exemplo desse lugar que eles estão. Apesar da claridade mental que domina grande número de pessoas nas várias escolas do espiritualismo e do espiritismo em particular, são escassos os homens dispostos ao serviço da verdadeira fraternidade e da caridade em ação libertadora. Discute-se muito e realiza-se pouco. Perde-se longo tempo em verbalismo inoperante, em detrimento da iluminação e do esclarecimento de consciências. Fracionam-se os grupos, vencidos pelas vaidades culturais e paixões pessoais, em prejuízo da solidariedade muito apregoada e pouco vivida. Lembrando, gente, que esse livro já tem 40 anos, tá? Parece que está falando o que está acontecendo hoje em dia, né? Que a gente aqui, todo mundo que lida com esses grupos, no caso, no nosso trabalho, e a gente no centro espírita, a gente sabe que isso acontece bastante, né? Então, aí, mas o Bezerra fala: nenhuma censura, porém, de nossa parte. A citação é para ilustrar que, enquanto muitos discutem como distribuir víveres em banquetes faustosos, numa época de fome, milhares morrem por total escassez de alimentos. É o que sucede neste setor espiritual. Ou seja, ali estão tentando fazer alguma coisa. E aí o Bezerra vai falar: aprendemos com Allan Kardec e a experiência o demonstra, especialmente para nós outros desencarnados, quanto à ineficácia de certas práticas fetichistas e semelhantes. E aí vamos lá para o Livro dos Espíritos para falar mais ou menos um pouquinho sobre isso aqui. Foi citado e tem melhor falar agora no Livro dos Espíritos, sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. Pergunta 551. Kardec fala, indaga: pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta é não. Deus não o permitiria. Aqui nós já temos até um exemplo também que a família estava protegida, porque eles estavam em vibração, né? Em alta vibração. Pergunta 552. Que se deve pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? E a resposta dos espíritos foi: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Ou seja, a pessoa está querendo fazer o mau uso, ela já tem a maldade, atrai quem? Os espíritos maus, que também querem a mesma coisa. Mas eles continuam: não creias, porém, no pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova de existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, aqui a gente sabe que tem a pessoa que vai ser atingida por alguma coisa, ela também está aberta, né? Tá fazendo uma energia dela, tá com uma brecha aberta para receber aquela energia que o outro está enviando. E na pergunta 553, Kardec indaga: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais há não, pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Faz lá uma fórmula, uma prática, e aí a resposta é: o efeito, qual é o efeito? O efeito de torná-los ridículos, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo, ou seja, estão fazendo ele de má fé para receber algum dinheiro, né? Merece castigo. E termina aqui a resposta falando: não há,
palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Daí derruba um pouco de muitas crenças, pessoas que aí cada um, às vezes a pessoa usa aquele talismã, aquela coisa, aquela, né, aquela necessidade de algum instrumento, porque a pessoa se sente bem com aquilo, vai falar aqui agora na frente. Ela psicologicamente ela está se sentindo protegida, segura. Então, isso aí depende, como o Bezerra vai falar agora, do modo de pensar da pessoa. Mas não existe isso. A ação sobre os espíritos é o pensamento, é atraído pelo pensamento. Se você estiver lá com um cordão achando que o espírito não vai chegar perto, pode esquecer que ele pode chegar e botar planta, seja o que for que as pessoas colocam, né? Tá pensando que não. Se você tá com pensamento bom, não vem mesmo. Agora, se tiver, não tiver, vai dar do mesmo jeito. Aí o Bezerra fala: como a morte não muda ninguém, sabemos que aqueles que conviviam com determinados cultos aqui se afervoravam, ou cujas práticas temiam mais que respeitavam, então às vezes não é nem o culto que estava, né, fazendo umas práticas, tem um medo lá, a gente não está avaliando aqui quais são, mas o Bezerra está colocando. Então, esse pessoal, antes a desencarnação, quando acontece a desencarnação, eles não alteraram a forma íntima de ser, permanecendo vinculados aos atavismos que lhes dizem respeito. Então, ele vai dar os exemplos católicos, protestantes e outros religiosos, após a morte, não se tornam espiritistas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao contrário, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. Isso André Luiz comenta nos livros dele, que chegava em local que tinha, também eu lembro aqui dos livrinhos da Patrícia, né? A Patrícia que fez Violeta na Janela, que ela também vai num livrinho que chama Vivendo no Mundo dos Espíritos, vai visitar as igrejas, no plano espiritual, visita vários lugares, cada um com seu grupinho lá. Lógico que as pessoas que estão lá já estão com outro pensamento, mas continuam reunidos naquele mesmo, né, a mesma afinidade que eles têm, né, com talvez que tem com as mesmas orações, eles se reúnem em grupos e igrejas afins no plano espiritual. É natural, portanto, que os originados das crenças derivadas do sincretismo afro-brasileiro continuem ligados às suas ideações religiosas. Então, aqui ele está querendo dizer que quem os desencarnados que participaram disso, quando estão do outro lado, querem continuar participando. Então, além do trabalho lá no mundo, na dimensão espiritual, também trabalham aqui, né, na dimensão material, fazendo aqueles trabalhos que eles já estavam acostumados também. Então aí o Bezerra fala: enquanto não brilha a verdade em amplos círculos de libertação espiritual, devemos valorizar o esforço de abnegados ceareiros do amor, na ampliação dos horizontes da saúde, da paz e da fraternidade entre os homens, onde quer que se encontrem. Então, não interessa, que jeito que eles estão fazendo pela saúde, pela paz e pela fraternidade. Onde quer que estejam, são abnegados ceareiros do amor. Aí o Miranda vai perguntar. E ele está perguntando em relação ao atendimento, agora é quanto que ela foi se receitando. E quanto aos banhos e beberagens? E o Bezerra diz: a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos e compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Assim, é crença ancestral que os banhos teriam o efeito de retirar as energias deletérias que os poros eliminam. E quando a água recebesse a infusão de ervas aromáticas e medicinais, propiciaria bem-estar, revitalizaria o campo vibratório do indivíduo contra a crença ancestral que isso também pode acontecer. Porém, o Bezerra fala: sabemos, no entanto, que mais importante do que quaisquer práticas e ritualismos externos, a ação interior, mental, comportamental, responde pela realidade psíquica do homem e opera a sua legítima recuperação. Então, se a pessoa não estiver pensando vibrando, né, naquele sentido de, por exemplo, uma cura que ela quer, já tem que estar lá com certeza que está sendo curado, e coisa e tal, e visualizando suas células se curando, né, tendo uma confiança que aquilo está sendo por bem. A pessoa, se não fizer isso, ela não vai, mesmo com ervas aromáticas, medicinais e banho, beberagem, não vai conseguir, porque se ela estiver ali
pessimista já não consegue, né? A gente sabe que hoje em dia, inclusive, a ciência já comprovou isso, né? E aí, há muitos anos já existe o placebo, porque pessoas tomam o placebo e acham que estão tomando remédio, ficam curadas dos sintomas que elas tinham e nem era nada, estavam tomando placebo. E tem as experiências sobre isso. Então, como porém, Bezerra continua, nem todos estagiamos na mesma faixa de evolução. Cabe-nos compreender e respeitar outras experiências que atingem imenso grupo de criaturas e as beneficiam, em razão do componente emocional que oferecem, a fim de que sejam logrados, alcançados resultados positivos. Foi o que eu falei. A pessoa precisa daquilo, ela se sente bem, ela tem nesse nível que ela está, né, não está lá, não tem ainda essa certeza que a ação mental vai operar uma mudança. Ela precisa de carregar talvez um instrumento e fazer uns rituais. Ela sim, com esse foco psicológico, ela modifica o pensamento dela e aí se beneficia, porque tem um componente emocional. E aí aumenta a fé dela, com certeza. E aí vão alcançar os resultados positivos. À medida que vão crescendo, no caso da faixa de evolução que ele quer dizer, no modo de ir aprendendo e vendo que é realmente o pensamento, quando você tem a fé, a convicção, vai conseguir, não precisa de nenhum outro, uma outra coisa a não ser o seu pensamento e a sua certeza, confiança, esses indivíduos vão se libertar das formas, adotando a forma correta e transcendente, ou seja, estando nessa ligação, nessa comunhão com o Pai, para encontrar a felicidade que todos buscamos. No que tange às beberagens, que eles mandam fazer, né, com as ervas, algumas destituídas dos cuidados que requer qualquer produto para ser ingerido, mistura aquele negócio ali sem higiene, sem nada, ele está comentando isso, não podemos ignorar o valor da fitoterapia, de resultados excelentes em inúmeros problemas da saúde. As medicinas alternativas, e hoje em dia são chamadas complementares, porque alternativa significa que é uma ou outra, e não é o caso, a gente sempre fala, né, nunca é para você deixar, não sai da medicina, sai do remédio que o médico deu e vai tomar essas beberagens, não é para você complementar com várias terapias que existem, terapêuticas, e aí ele comenta que essas medicinas que estão encontrando consideração, mesmo entre os estudiosos mais ortodoxos, isso há 40 anos atrás ele já estava falando isso. Hoje em dia já está tem muita pesquisa, já muitos foram aceitos, essa fitoterapia já está bem mais desenvolvida. Essas medicinas resultam de larga experiência humana e de diversas delas nasceram o que ora consideramos científico e acadêmico. Então, hoje em dia tem muito mais do que nessa época. Várias ervas foram estudadas e hoje em dia são consideradas como remédio, né? Foram reconhecidas. A flora medicinal foi a grande protetora dos nossos antepassados, que nela encontraram recursos saudáveis para muitos males que os afligiam. E, posteriormente, submetidas às ações dos laboratórios, dela extraíam incontáveis substâncias de ação rápida e eficaz. Aí o Miranda fala que notou, que aí que o Bezerra deu uma paradinha na fala, aí ele disse que notou que o atendimento chegava ao fim, e agora, para a gente colocar aqui, né, o final feliz que vai acontecendo, a cliente, embora entristecida, sem a revolta inicial, conduzia a salutar indução do conselho, que iria lhe servir de apoio para uma mudança de comportamento. Ou seja, a mentora falou com ela que ela devia, né, que ia acontecer, vai falar aqui na frente, que ia acontecer com ela, deu uma esperança, né? Então, a mulher dessa cliente foi recomendada a retornar, estava naquele momento sem os exploradores espirituais, foram afastados, foram convidados a ficar ali no recinto, e isso é facultar meio para meditar e assumir diferente atitude mental. Seus perseguidores foram convidados. Então ela já está saindo sem esses. Não estamos garantindo que eles não voltem. A gente sabe que vai depender do pensamento da pessoa. E aí o Miranda fala: eu notei que, após a advertência severa, a benfeitora acenara, com boa dose de psicologia humana, a perspectiva de um lar risonho e sem atropelos afetivos para a necessitada, que mais fixou essa esperança que agora acalentaria, liberando-se vagarosamente da paixão mórbida. Então, com todo esse atendimento, ela agora guardou essa mensagem que a benfeitora falou, que ela vai conseguir um lar com família, né, um marido e ter uma família, porque com o tipo de atendimento, né, com todas essas energias que ela recebeu aí, e isso agora ela fixou essa esperança e vai se libertar vagarosamente dessa paixão mórbida.
Então terminamos aqui. Não acabou o capítulo, mas vamos terminar aqui. O restinho a gente vê mais duas historinhas que aconteceram nesse dia, na próxima semana. E agora vamos aí, temos 15 minutinhos para comentar o resto aí do nosso texto. Su, veja que ela, claro, ela sintonizava, né, de acordo com aqueles sentimentos dela, ela acabava sintonizando e atraindo esses irmãozinhos, né, o que fazia com que a coisa ficasse bem mais difícil, né? Então, com o afastamento, a pessoa ela tem vamos dizer assim, um respiro, né, para poder ouvir, receber aceitar os conselhos, né, e mudar de rumo, porque mudar, né, não vai ser fácil, porque ela tem ali um comportamento, né? E isso é muito, muito, muito comum. Mas você falou uma coisa certa, esse livro é muito atual, porque essas coisas acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas, nós todos, né? Ninguém pode ser excluído dessas experiências, né? Enquanto a gente está aqui quebrando a cabeça, né? A gente já fez coisa lá atrás que a gente para pensar, ih, gente, se parar para pensar, não desiste, né? Porque pô, o comportamento dela é muito típico do que muitas pessoas vivem hoje, né? A gente às vezes não aceita as coisas, a gente tem dificuldade até por equívoco mesmo, de entendimento do que é amor, do que é paixão. Então, por equívoco, até sentimento de posse, a gente tem essa distinção. Nos falta maturidade. Ao longo dos anos a gente vai aprendendo, né? Dependendo da vida que a gente, né? O rumo que a gente der à nossa vida, a gente vai aprendendo, amadurecendo. E tanto que quando a gente fica mais velha, que a gente, ai, gente, se eu tivesse essa cabeça com 20 anos, né, não teria errado tanto. Mas isso faz parte do nosso desenvolvimento, né, moral, emocional e tudo mais, né? Mas muitas, a gente com muita dificuldade vai amadurecendo, mas tem pessoas que têm dificuldade, porque é difícil você, sem ter assim uma orientação espiritual, porque eu acho que é muito importante a gente ter uma orientação espiritual, né, para que a gente não, para que a gente entenda as consequências, né? Do que a gente pode fazer, porque a vida não é essa. Essa daqui é uma passagem. Aqui a vida material é para que a gente faça a nossa prova, né? Vamos fazer a nossa prova, vamos ver se a gente vai passar e se a gente vai sair daqui para um outro mundo melhor, né? Mas aqui é a dureza, né? Aqui que a gente vai sentir, é aqui que a gente esquece o que fez, os outros também. Que bom, graças a Deus, para que a gente possa tocar a nossa vida, mas a gente repete os erros, né? Como eu tinha falado. Então, o aprendizado está nisso. Então, às vezes, muitas vezes, o apoio espiritual auxilia muito nesse sentido, para que você faça uma distinção. Eu acho que a Sandra vai poder melhor elucidar isso que eu estou dizendo, porque eu estou falando com as minhas percepções, mas eu sou leiga nessa questão, né? Mas as pessoas, elas, para fazer a distinção do que é amor, paixão, posse, sentimento de posse, é igual quando a gente é criança, adolescente, que é primeiro amor, primeira paixão, pronto, acabou, o mundo acabou, né? A gente nem imagina a quantidade de coisas que a gente ainda vai viver na vida, mas o mundo acabou. Tenho 15 anos, 14, mas o mundo acabou. Então, como é que a gente vai amadurecer, né, com essa idade? Então, a gente precisa de um apoio, né, da família, um apoio espiritual, e muitas vezes a gente não tem isso. Então, vai quebrando a cabeça, vai quebrando a cara aí ao longo do tempo, e aí podendo até piorar. E aí entra uma questão que eu acho que é interessante, é que como a gente tem um arsenal de programas de televisão que nos induzem, né,
indiretamente a cometer erros, porque cometer erros é outra questão, mas eu digo repetir comportamentos, né? Quem dita os comportamentos hoje em dia, né? Hoje em dia não, já vem assim, são as novelas, né? Esses programas de TV que trazem, que ficam muito tempo, né? Falando de um assunto, por exemplo, o que é que tem assim, regra nas novelas? Vingança, as histórias são as mesmas, né? É amor não correspondido, é vingança, é, são coisas assim que hoje você está vendo até que as novelas estão contextualizando um pouco mais, estão até servindo assim de utilidade pública em alguns casos. Mas a maioria das vezes é repetição de comportamento e a gente acaba reproduzindo isso se a gente fica ali fixado naquilo, né, assistindo todos os dias. Porque, gente, a novela é um negócio legal assim de assistir, você gosta fica curioso com as histórias e tudo mais, mas a gente não percebe que a gente vai absorvendo aquilo e vivendo aquelas histórias como se fossem as nossas histórias, você vai repetindo o comportamento. Principalmente essa questão da vingança, né? É sempre aquela coisa também de diminuir determinados grupos. Hoje também isso está se modificando, mas, enfim. Então, a gente tem ali se tivesse uma novela mais espiritualizada, né? Digamos assim, talvez a gente repetisse bons comportamentos, né? Porque nós somos muito condicionados em determinadas situações, né? A gente vê muito essas coisas. Mas é isso, eu já falei muito, mas era para falar sobre essa personagem que eu achei muito interessante isso. E o afastamento dos irmãozinhos equivocados, porque eles se aproximaram dela por afinidade, Claro. porque eles acharam que é por aí. E aí eles acabam, né, também sendo prejudicados, porque está ali numa simbiose, né? E quando eles são afastados dela, ela já tem uma outra, ela consegue se abrir, né? É, Consegue mas aceitar a gente os sabe que esse afastamento aí auxílios. afasta, mas se ela continuar na vibração, não digo os mesmos, a gente sabe que já a gente viu vários casos que volta, né, e ficam encostados esperando a pessoa Ué, é, abrir a é brecha igual de lá. novo. É É. igual lá no Pô, centro. Você vai lá para o centro, beleza, os seus amigos vão ficar ali fora te esperando. Aí vai exatamente. depender de você, quando você sair, como É. que você vai. Você vai Porque a levar gente não isso. muda da noite para o dia, mas a gente tem que mudar o comportamento que é para eles não. Porque eles não vão se sentir, ou eles vão melhorar, ou eles vão se afastar. Se você Exatamente. melhorar, né? Ou eles vão melhorar junto, ou eles vão se afastar, né? Mas permanecer ali numa situação em que ele está vendo que você já não está mais na mesma vibe deles, eles não vão ficar, né? Então, isso depende Daí, muito da gente, né? É daí um temos esforço aqui. pessoal. Ó, demos aqui o tudo que ela contou da família, por que que a família não ia ser atingida. Então, olha só os que a gente já está vendo só o lado ruim, mas ela mostrou que essa família, mal que pretende contra essa família, não atingirá, porque estão ligados ao bem, possui o hábito salutar da prece, que as resguarda das perturbações nefastas, são cumpridoras dos deveres que abraçam, vibrando emocionalmente em faixa superior, que as protege das agressões selvagens que você, que ele fala para ela, desfere através de petados venenosos do ódio. Ela tinha o ódio, o egoísmo. Então eles colocam a sombra, ela fala, a sombra não afugenta a luz. Então o que que depende? Depende de nós estar o tempo todo irradiando a luz, porque ela mesma, a entidade fala, primeira regra é nunca fazer aos outros que não deseja para si mesmo. Então, como é que ela ia poder fazer um negócio desse? Apesar que ela falou que queria matar a mulher, se matar, qualquer coisa servia, de tão desequilibrada que ela estava, né? Mas como é que pode? Se você faz aos outros o que você não quer para você mesmo, então você vai ter que. E aí ela coloca que no final procurar como efeito disso, realizar todo o bem possível em favor do próximo. Assim você forma aquela capa protetora. Então, pelo menos, tendo um básico, como a gente coloca, fazer um trabalho, como a gente sempre colocou aqui, fazer um trabalho no bem, você fazer suas orações, está ali, né? Quem pode, que sempre colocamos aqui o evangelho lá, você procurar esse trabalho no bem, especialmente se for
É melhor ainda se você tiver um trabalho voluntário, porque a gente faz vários trabalhinhos no bem, né? Várias coisas que a gente tenta ajudar isso aqui, mas separar uma hora, uma hora, 2 horas, meia, ou umas 2, 3 horas por semana para você. Aquele momento é minha doação. Eu vou doar meu tempo, meu amor, meu carinho para aquela situação que eu estou ali, para aquele local e o que eu possa fazer. Porque várias açõezinhas contam também, né? Não estão aqui na contabilidade espiritual. Ninguém está colocando só por isso, é porque na verdade a gente se sente bem. A gente vai passando, ajuda um aqui, outra lá, conversa com uma pessoa, tá vendendo uma balinha, eu vou lá, converso, falo com a pessoa, mas eu tenho só tem esse sabor, eu ainda brinco, eu queria outro sabor, eu tô brincando, tô querendo conversar só porque na verdade eu ia comprar um sabor qualquer e muitas vezes, e a maioria das vezes eu nem como aquilo, dou para outra pessoa, porque a gente está se sentindo bem também de fazer isso. Né? Toda vez que a gente fala e vê, aí às vezes a pessoa dá um sorriso pra gente, que bem que faz aquilo pra gente, né? A gente vai fazendo variações isso, mas o ideal é que você separe também um tempo na semana para que você, aquela hora agora, mesmo quando a pessoa está muito atabalhada, com muita coisa a fazer, separa uma horinha, nem que seja, para você fazer uma atividade focada. Agora aqui é só para isso. Eu vou me dedicar a isso. E se dedica àquilo ali, fazendo, tendo a certeza que aquilo ali vai ajudar alguém, uma pessoa, uma instituição, seja o que for. Isso também te protege. E nesse momento a gente está ali, né, com pensamentos edificantes, também estamos irradiando boas vibrações, né, em todo sentido sempre. Além de todo esse trabalho que ela falou da família, eles têm o hábito da prece, tudo estão ligado ao bem, eles vibram o tempo todo em faixa superior. E quando a gente está o máximo tempo vibrando na faixa superior, mesmo tendo as nossas histórias antigas que a gente traz, né? Que a gente não tem a mínima ideia do que a gente foi, e já com certeza fomos coisas que ao longo desses anos todos fizemos diversas ações absurdas, mas a gente sabe que a gente pelo menos está se esforçando, como a gente fala, que é o bom espírito verdadeiro, vai estar se esforçando para melhorar. A gente está se esforçando e cada coisinha que a gente fizer melhor, a gente já se sente também, vibra dentro do coração, né? Dentro da gente já vibra de forma diferente. É aquele caso, você vê que é só da ajuda que, como a Carla estava colocando, que foi sempre bom procurar uma ajuda, no caso aí, nessa casa espiritualista, a pessoa sai de lá melhorada. Então, ela recebeu uma ajuda de uma entidade que está ali fazendo sua caridade, né? Incorporada ali no antenor, mas ela está sempre ali ajudando aquele povo todo. Ela fez lá as suas é, receitou aquelas práticas, mas já deu um passe, né? Fez a energia, seja lá o jeito que eles atuam, porque o Miranda comenta que ele viu a diferença da atuação, inclusive com o desencarnado. Ele não diz como é que foi. A gente não sabe o que aconteceu, mas com certeza ele viu alguma diferença. Mas não interessa, interessa que ele está colocando. São espíritos abnegados no bem. Estão ali para fazer o bem. Ninguém está fazendo maldade com ninguém. Então a ideia é sempre essa. Se a gente vibrar nessa direção, a gente está acertando. 3 minutinhos, então terminamos aqui. Carla faz a nossa oração para terminar. Está quase 9 horas. Só a gente falou, hein? A gente tomou conta aí do tempo, hein? Não sei se o pessoal quer falar. Dá um tempinho para o pessoal aí, para o pessoal falar. Tem só 3 minutinhos. Aí você falar, é só você fazer uma coisa bem Eu rápida. queria, ô Sul, Vai. Oi, eu queria Eliane. falar uma coisa, eu queria falar uma coisa muito rápida, que Ótimo. na parada anterior eu não consegui, porque eu não sabia como é que eu fazia para mandar a mãozinha. Mas então, mas então, como a gente está fechando rapidinho, o que eu acho interessante nessas intervenções, né, com essas pessoas tão equivocadas, espíritas, né, que estão sendo contadas nos nossos livros, é a compaixão. A compaixão, né, que os bons espíritos têm para fazer um bom trabalho, para reverter, né, para a pessoa se tornar uma pessoa bem melhor, acabando com os equívocos, e a gente entender isso e botar isso no nosso dia a dia. Quando a gente fala, precisamos mudar também, precisamos ser melhores, nós mesmos, repensar tudo. Nossa, a compaixão é fundamental. A gente vê que o outro erra, e que a gente erra, e que a gente pode ter pena, que a gente pode se compadecer, que a gente pode ajudar, que a gente precisa criticar menos. Então, o que fica hoje para mim, desse estudo de hoje, é a compaixão, né? Esse sentimento que a gente precisa ter, e esse livro sempre dá os exemplos, né? É Tem. isso, eu queria finalizar assim.
Perfeito, finalizou perfeitamente, exatamente isso. E a gente já tem, né? Várias vezes Miranda coloca, e que o Bezerra também vai lá e chama atenção, e os outros benfeitores de outros livros. Compaixão sempre. Quando a gente olha com compaixão, você tem que. Quem somos nós para ficar julgando o outro? Você vê que a própria Miranda vai lá julgando. Quem somos nós? A gente tem que olhar para a pessoa e lembrar sempre que é um irmão primeiro, né? E aquele irmão tá enfermo, tá desequilibrado, ou tá sempre num momento que ele não tá bem, senão ele não estava daquele jeito. E aí a gente olhando com compaixão, a gente consegue enxergar aquele irmão nosso ali e se mobilizar para ajudar. Perfeito, Eliane. E Muito bom. aí, finalizando, e quando isso acontece comigo, me dá uma paz tão grande, Sim. eu me sinto tão feliz, tudo fica muito mais claro quando eu tenho compaixão do outro, né? Eu acho que é muito por aí. Quando a gente se toca, né? Que a gente puxa a vida, né? Olha só para a pessoa. Aí você vem aquilo de dentro que a gente está percebendo que já está fazendo efeito, né? Os nossos estudos aqui de tantos anos, esses textos todos, volta e meia a gente lembra de alguma coisa, porque a gente já está com essa consciência já mais desperta. Nós já estamos mais conscientes dessas situações. E se fosse, né, a gente agora tem um conhecimento, como foi colocado aqui, nós temos agora um conhecimento. E ele serve de base que sejamos coerentes com tudo que a gente estuda aqui e botar na prática, né? A teoria que a gente tem para botar na prática. Isso aí, gente, muito bom. Agora, Carla, fecha, então vamos fazer nossa prece. Querido Jesus, agradecemos mais uma noite, uma noite de estudos. Agradecemos mais uma vez por essas obras maravilhosas que nos trazem tanto conhecimento, que abrem nossas cabeças. E agradecemos, Senhor, a oportunidade de poder melhorar. Que nós sejamos capazes, com as nossas forças, dê-nos forças para que a gente consiga vencer esse ser humano velho que a gente ainda carrega, para que a gente possa alcançar novos horizontes na nossa evolução espiritual. Obrigada, Jesus, e que possamos estar aqui na próxima terça-feira. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Até terça que vem, gente. Beijo para todos. Boa noite para vocês. Boa Boa noite, noite. Boa maravilhoso noite, gente. estudo. Um Obrigada, beijo. tchau. Boa noite a Obrigada, todos. obrigada, Boa Su. noite. Boa noite Ah, a Beijo. todos. tchau. Obrigada, pessoal.